glória a Deus, pelo teu glória a Deus. Quero que você abra sua Bíblia lá em 2 Timóteo. Depois de Tessalonicenses e antes de Tito. Lá no final da Bíblia. Já? Capítulo 4, tá? A gente vai começar de trás para frente hoje. Começar pelo 4, depois a gente voltar para o começo. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos da sua vinda e no seu reino, que pregue a palavra. Insistas a tempo e fora de tempo, corrija, repreenda, exorte com toda longanimidade e doutrina, porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos ou comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando a fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofrei as aflições, fazei a obra de um evangelista, cumpra o seu ministério. Amém? Vocês já ouviram falar de Timóteo? Timóteo foi um discípulo de Paulo. Talvez ele seja o principal discípulo de Paulo. Quem já ouviu falar de Timóteo aqui? Levanta bem alta a mão. Se você ainda não ouviu falar de Timóteo, ele é aquele por quem Paulo teve maior apreço, tanto que eu acho que é o único que ele cita na Bíblia como filho. Você vai ver isso lá no primeiro capítulo dessa mesma epístola, no verso 2. Paulo começa a epístola saudando a Timóteo, e ele fala: a Timóteo, meu filho amado. Ou seja, Timóteo não era só um discípulo, Timóteo não era só um amigo, mas era alguém onde Paulo encontrava um filho na fé. E o que o Senhor tem colocado no meu coração nesse tempo, nesse período, nessa estação, a respeito de Timóteo, é quanto daquilo que Deus usou a vida de Paulo para capacitar Timóteo, nós temos carregado nos dias de hoje. Eu não sei quanto tempo você tem de caminhada cristã, não sei quanto tempo você tem de vivência do Evangelho, mas uma coisa eu sei: o Senhor te chamou para fazer algo além de sentar e assistir o Pedro pregando aqui. E glória a Deus se você já faz isso. Glória a Deus se você já vive uma experiência que vai além das quatro paredes, que vai além do culto do sábado à noite, do domingo à noite e da quarta-feira à noite, que vai além da célula na quinta-feira. Que bom se você está inserido em tudo isso e ainda assim tem sede para fazer outras coisas para Jesus. Mas o que eu quero trazer para ti nessa noite é que vai ter muita gente que vai acessar coisas em Cristo sem que necessariamente precise subir nessa plataforma. Vai ter muita gente que vai viver o Evangelho em sua grande plenitude, em sua grande essência, sem precisar subir nessa plataforma. Mas para que isso aconteça, você precisa herdar características bíblicas, e muitas delas estão contidas naquilo que Paulo ensina para Timóteo. Se você ainda não sabe quem é Timóteo, eu te oriento, enquanto líder da Rede Destiny, se é que eu posso fazer isso, a ler as 2 cartas que Paulo escreve a Timóteo, versículo a versículo, fazendo uma análise exegética daquilo lá, fazendo uma análise funda daquilo ali, e vendo que você consegue aprender com o que Paulo manda que Timóteo faça e seja. E eu anotei alguns pontos. Hoje eu quero ser um pouco pontual e breve, porque eu quero fazer uma reunião com algumas pessoas no final do culto. Mas, para a gente começar a situar, a segunda carta de Paulo a Timóteo, ela é escrita num contexto onde Paulo, ele já sabe que vai morrer. Onde Paulo já entende que está acabando a caminhada dele. Onde ele entende que a morte dele está próxima. Eu acredito que a carta de Paulo, a segunda carta de Paulo a Timóteo, seja a última que ele escreve em vida ali antes de ser arrebatado. Ou decapitado. E Paulo, mesmo assim, sabendo do que viria, ele não se abstém de ensinar o que é importante de fato. Talvez o maior exemplo que a gente tenha através de Timóteo seja porque ele consegue ouvir essas palavras pesadas de Paulo.
E aí o primeiro ponto que eu quero trazer para uma reflexão com você é como você tem recebido as palavras daquele que é o Paulo da tua vida. Paulo, ele exorta Timóteo que ele pregue a palavra que nós acabamos de ler, em tempo e fora de tempo. Porque vai ter gente perto dele, assim como tem gente perto de você, na sua escola, no seu trabalho, que não vai suportar a sã doutrina. A sã doutrina, ela é pesada, ela é ferrenha, ela é forte, ela se ensina ou não. E talvez no lugar onde você esteja, existam pessoas que ao ouvirem da tua boca falar a respeito da palavra de Deus, elas não queiram acessar, porque o evangelho é um só, e a Bíblia diz que passou disso é anátema. Depois você pesquisa lá, o que é anátema, Pedro? Não vou falar, pesquisa lá depois. Anota aí, anátema, com acento agudo no segundo A. E aí você pesquisa lá depois. E Paulo, ele começa, desde o primeiro capítulo, são uma carta de 4 capítulos, ele começa a indicar questões muito severas e necessárias para que Timóteo acesse a plenitude daquilo que Deus tem preparado para a vida dele. Você vai ver no verso 5 dessa carta, do primeiro capítulo, diz assim: olha, trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, e que habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, eu estou certo de que também habita em ti. Você vai perceber que a fé no Senhor, para ela ser frutificada, para ela ser frutífera, ela precisa ser uma fé não fingida. Vocês que são inteirados nos documentários da internet, mas que não assistem porque não querem, eu quero indicar que vocês assistam um documentário com esse mesmo nome. O nome é Fé Não Fingida. Semana que vem eu vou perguntar quem assistiu. Se vocês não assistirem, a gente vai passar ele aqui. Fé Não Fingida, do canal Poder de Deus. Se a mídia puder fazer alguma coisa aqui que apareça, alguma coisa relacionada, eu agradeço. Fé Não Fingida, vocês vão ver como é que funciona a vida das pessoas. Esse documentário, ele é filmado com pessoas do Nordeste e fala a respeito da fé deles. E ele destrava a mente da gente para muita coisa que a gente tem vivido. Nisso que a Isabelle falou ainda há pouco, quando ela falava a respeito do livro Paixão pelas Almas. O documentário Fé Não Fingida, ele destravou minha mente para muitos momentos onde a gente não faz o que precisa ser feito, principalmente onde a gente coloca a nossa fé no ambiente superficial. Quando Paulo, ele começa falando a respeito da fé não fingida que existia em Timóteo, ele coloca essa fé como autêntica, e é assim que você precisa caminhar em Cristo. Por incrível que pareça, por mais paradoxal que isso possa parecer, a tua fé em Cristo, ela não pode ser uma fé irracional. A fé, ela fala de você acreditar em algo que você não está vendo, mas você precisa ser racional nisso. Você precisa ser intencional em todos os teus passos de fé, eles não podem ser superficiais. Se você acredita que Deus pode te usar para fazer a diferença nessa geração que você está inserido, glória a Deus por isso. Mas a partir do momento que você entende isso, você precisa ir para a prática. A tua fé não pode ser só aqui, a tua fé não pode ser só no culto da Rede Destiny. A tua fé precisa ser também, e eu ouso dizer, principalmente, lá dentro da tua casa, trancado no teu quarto, quando ninguém está te vendo. Quando você está com seus melhores amigos, que você comenta aquilo que você só comenta com seus melhores amigos. A fé não fingida, ela fala a respeito de um alicerce que me faz caminhar com Cristo independente do que aconteça. Eu não sei quão difícil é a tua caminhada. Se você é um adolescente, um jovem, um pai de família, você provavelmente tem os seus problemas. E eu não estou aqui para falar que o teu problema é pequeno. Mas eu estou aqui para falar que independente do tamanho do teu problema, a tua fé tem que ser firmada numa rocha chamada Jesus Cristo. E se não for assim, você está tendencioso a falhar. Você precisa se apaixonar por Ele. E se você não se apaixonar por Ele agora, na idade que você está, a chance de você desviar quando você crescer um pouco mais é iminente. Você precisa criar o hábito agora de gastar horas na presença de Deus. Senão quando você for um adulto com muitas outras obrigações, aquilo não vai ser uma prioridade na sua vida. A sua fé não pode ser uma fé vista só pelas pessoas. Na verdade, pouco importa se a sua fé é vista pelas pessoas. Se teu colega aqui da Rede Destiny estiver orando na sala de oração, se você vem para o clube da leitura, que é muito importante, quem não está vindo tem pecado. Mas se você chega lá e você fala a respeito de um livro, legal por conta disso, mas deixa eu te perguntar, no teu secreto, você está correspondendo àquilo que você está projetando no público? Eu estou falando isso para vocês porque eu fui confrontado a respeito disso, da mesma forma que eu estou te confrontando.
Não adianta a gente vir para cá, pregar, tocar e fazer o caramba, se quando a gente chega em casa não tem nada. Se quando a gente chega em casa o Netflix chama mais atenção, se quando a gente chega em casa o dorama chama mais atenção, o celular da gente chama mais atenção. A gente precisa entender que uma fé firmada no Senhor e não fingida, ela começa lá no meu secreto. Um ponto muito importante que Paulo aponta para Timóteo é quando ele cita gerações anteriores. Ou seja, você pode ser fruto de uma fé não fingida que vem diante de você, mas nem sempre vai acontecer isso. Seria muito bom, e talvez seja muito bom, se teu pai, a tua mãe, teu avô e a tua avó são firmados no Senhor, e eles te ensinaram desde os teus primeiros passos a respeito do que é uma fé não fingida, a respeito do que é uma fé verdadeira. Mas nem sempre vai acontecer assim. Eu acredito, na verdade, que a maioria de nós não passa por isso. E poucos são aqueles que têm exemplo dentro de casa de uma fé alicerçada no Senhor e um espelho autêntico. Mas independente disso, a tua fé precisa estar firmada num lugar específico, chamado Jesus Cristo. Paulo, ele fala no verso 6, vamos lá. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 6. Por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Paulo orienta Timóteo a manter acesa a chama do dom de Deus que recebeu por imposição de mãos. E lhe diz que servir o Senhor não veio de covardia, mas de poder, amor e espírito. Diz assim, olha o 7. Porque Deus não deu espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. E aí a gente vai falar a respeito um pouco desses 3 pontos. Quando você vai para a história de Timóteo, a gente não tem muita explicação de como ele era. Você não vai ver um perfil descritivo de Timóteo, mas você vai ver que Paulo, ele admoesta ele a respeito de várias coisas. E se você caminha perto de um líder que não te admoesta, provavelmente é porque ele não te conhece. Mas se Paulo fala para Timóteo a respeito de medo, por exemplo, é porque em algum momento aquele discípulo, aquele filho, dá impressões de que ele poderia ter algum medo. E a caminhada com Cristo, o desenvolvimento da caminhada com Cristo, ele precisa estar alicerçado no Senhor a ponto de você conseguir romper com esse medo, a ponto de você conseguir romper em amor. O verso 7 diz assim, olha, porque Deus não nos deu espírito de temor ou de medo, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Você sabe o que é moderado? Você sabe o que é ser moderado? Eu percebo que a maioria de vocês é moderado, mas a moderação está intrínseca em tudo. O fato de você estar prestando atenção no que eu estou te falando ou não, vai te dizer a respeito de moderação. O fato de você saber administrar o seu tempo na frente do celular, vai falar a respeito para você de moderação. O fato de você saber administrar a tua disciplina perante os teus pais, vai falar a respeito do quanto teu coração carrega em moderação ou não. E é necessário que você entenda que caminhar com Cristo, servir ao Senhor, engrandecer o nome do Senhor da tua vida, vai passar por esse quesito de não ter medo, de caminhar em amor e de viver moderadamente. Eu não estou dizendo que você não pode ser alegre. Não estou dizendo que você não pode ser igual o Theo, por exemplo. O Theo é maluco, né? Doido. Onde a gente vai, todo mundo sabe que o Theo é meio doido. Nada de contra, nada de errado. Eu também tenho um parafuso a menos. Quando está eu e o Theo, é importante que alguém cuide da gente, porque a chance de dar uma bagunça muito grande é iminente. Mas há uma necessidade de você caminhar em moderação, porque senão você se torna escândalo para as pessoas que estão lá fora. E aí quando Paulo ele começa a exortar Timóteo, Timóteo era um pastor jovem. Timóteo era um cara novo e que já administrava uma igreja aberta por Paulo. Então ele precisava ser alguém visto como uma referência. E aí é necessário que você olhe para dentro de si e repense aonde eu tenho falhado em ser a referência para a minha geração. Será que as pessoas de dentro da tua casa têm algum ponto para falar a respeito de você, do porquê você não é um cara 100% diante de Deus? Será que tu dorme muito? Será que tu não faz o que tem que ser feito? Será que você não lava a louça quando você toma o seu café? Será que você não arruma a casa? Tu não ajuda a tua mãe, tua avó, teu tio, teu primo? Será que tem alguma coisa que precisa mudar? Será que se eu, Pedro, sentasse hoje com teu pai, com a tua mãe, falasse assim, e aí?
Jéssica, como é que está a Sara lá na casa dela? 100%? Se você sentasse com a mãe do Kennedy e falasse assim: e aí, minha irmã, como é que está o Kennedy aí? Está tudo certo? A realidade é que um discípulo de Cristo, ele precisa ter uma postura moderada. Ele precisa ter uma postura que engrandeça e exalte o nome de Jesus em cada detalhe. E esse ser moderado, ele carrega consigo um não ter vergonha de viver uma vida que mostre Jesus para as pessoas. Não ter vergonha de falar do próprio Jesus para as pessoas. E às vezes a gente tem a vergonha. Isso daí para mim já estava ultrapassado, mas eu vi que não. Quando eu era mais jovem, há alguns dias, era natural as pessoas da minha geração terem vergonha de dizer que eram cristãs. Eu não sei se o Sávio pegou essa leva, mas quando eu tinha meus 14, 15 anos, eu tinha gente que servia na mesma igreja que eu e que não se intitulava cristão. As pessoas falavam que iam lá de vez em quando, mas não queriam ser taxados como crentes da igreja batista. Só que de lá para cá muita coisa mudou, e hoje, nos dias de vocês, da geração de vocês nas escolas, soa até como uma moda o cara dizer: não, eu sou crente, eu sou da igreja. É um padrão legal de aceitação para quem é crente. Você sente orgulho de falar que você é crente. Mas às vezes a gente entra, não sei se acontece com vocês em contexto de escola, universidade, mas no meu tempo, pela imaturidade que eu tinha, por exemplo, enquanto homem de Deus, eu me dava vãs discussões. Eu servia Jesus desde os meus 14 anos, mas se alguém falasse que o pastor da minha igreja era ladrão, eu entrava numa confusão desnecessária. Se alguém falasse que os crentes não prestam, eu entrava numa discussão desnecessária. Se alguém falasse que eu não era crente porque eu não sei, porque estava errado em dar dízimo, porque estava errado em dar oferta, eu queria matar o cara. E eu queria provar para ele que eu estava certo e que ele estava errado. Eu não sei se aconteceu com alguém aqui isso. Mas sabe o que acontece? Nos dias de hoje, e na verdade não é diferente do que nos dias de Timóteo, o que você precisa fazer é derramar a vida de Deus através de não falar nenhuma palavra. Eu já vi gente perto de mim que denegria a imagem da igreja que eu servia, denegria a imagem do pastor da igreja que eu servia e denegria a minha própria imagem, falando de crente, etc e tudo mais. E sabe como é que tu quebra esse cara? Não entra na discussão com ele, porque é igual o Sávio, que é flamenguista, e eu que torço para um outro time que eu não posso falar porque ele não está numa situação muito boa. Eu sou santista. E eu começar a falar para o Sávio: Flávio, o Flamengo não é legal, cara. Eu posso tentar citar todos os motivos pelos quais o Flamengo não é um bom time, mas eu não vou conseguir convencer o Sávio, que aprendeu desde quando ele era molecote, que o Flamengo é um time bom. É igual uma discussão de um bolsonarista com um cara que é fã do Lula. Um não consegue provar para o outro que ele está errado. A pessoa que está falando que a tua igreja é ruim é uma pessoa que foi ensinada assim desde a criança, desde quando era bem criança, e ela não conhece a tua igreja, e você é uma possibilidade de fazer com que ela conheça a tua igreja. Só que quando você entra numa zona de embate, tenta provar para ele que é bom, não, porque isso é assim assado, você está errado nisso, e tal, e tal, e tal, falando, discutindo, às vezes até colocando a postura dele como errada, você fecha todas as possibilidades dele acessar o que você carrega. Para você abrir as possibilidades de que essas pessoas acessem o que você carrega, é na tua atitude que tu vai mostrar a tua diferença. É aquele cara falar tanto de ti, faltar te bater de tanto que ele denegre a tua imagem, e no dia do aniversário dele dar um presente para ele. É aquele cara que está no dia ruim e tu lá e fala assim: mano, eu estou orando por ti. Ele vai queimar de raiva por fora, mas por dentro vai falar: caramba, essa pessoa se importa por mim, comigo. E quando Paulo ele exorta Timóteo, ele está falando a respeito de que Timóteo não só não deve se envergonhar da fé que ele carrega, da fé não fingida que ele tem, como também ele precisa colocar isso para fora em atitudes. Você vai ver que Paulo orienta Timóteo a pregar a palavra, mas não entrar em debate tolo.
Se você ler a carta, você vai perceber que ele não orienta Timóteo a ficar debatendo do que é certo, do que é errado, enquanto homem e mulher de Deus não é o teu papel, querido. Debate não resolve nada. Se resolvesse, não terminaria com bate. Foi palha essa, né? Pois é. Eu sei que quando a gente caminha dentro dessa carta de Paulo a Timóteo, a gente percebe que Paulo ele ensina a Timóteo a respeito do fortificar-se em Cristo Jesus. E como é que tu aprende a se fortificar em Cristo Jesus? Você precisa aprender a achar prazer em Jesus, querido. E eu falo porque eu já passei pela idade de a maioria de vocês, talvez não todos. Talvez tenha uns 2 aqui mais velhos do que eu. Ou 3, contando com o Sávio. Não, o Sávio é mais novo que eu. O verso... Deixa eu achar. Não vou achar, não vou perder tempo procurando, mas depois vocês leem a carta. Paulo ele orienta Timóteo a fortificar-se naquilo que Cristo tem vivido por ele, ou viveu por ele na cruz. E o que eu quero trazer para ti, para a gente caminhar, para encerrar isso aqui, é uma pergunta: onde estão teus prazeres hoje? E o que está fortificando você na caminhada com Jesus? E eu estou te perguntando isso porque nós vivemos numa geração que recebe de maneira muito acessível todo tipo de distração. E essas distrações, elas tendem a te fortalecer e te afastar da cruz de Cristo. É natural que no teu dia a dia eu fico besta quando eu vejo galera com 15, 16 anos, que já tem um dia muito corrido, e glória a Deus por isso que você trabalha, você estuda, você faz as coisas no tempo de vocês. O meu dia era só, não era nem estudar, era ir para a escola. E glória a Deus que agora vocês já têm um monte de experiências que vão além do estudar. Mas será que as tuas experiências do dia a dia, elas têm tomado o lugar de Jesus? O lugar que era para ser de Jesus? Será que ao invés de te fortalecer naquilo que o Senhor tem gerado para você, e ser um cara que levanta a bandeira de Jesus por onde você vai, você não está sendo direcionado por aquilo que está distraindo a tua mente? Será que teu celular não está roubando o tempo que era para ser de Jesus? Será que teu estudo, talvez, por melhor que isso possa ser e mais que possa te projetar, não tem sido uma válvula de escape para você não estar com Cristo? As melhores coisas da vida que você pode fazer e que não são pecado, você pode chamar Jesus para fazer junto com você, sabia? Experimenta estudar. Eu não sei como é que vocês estudam hoje. No meu tempo a gente tinha que parar, estudar, ia para uma biblioteca e tal. Hoje em dia, com a modernidade, deve ser celular, chat GPT para responder as coisas. Alguém já usou chat GPT para responder um... Não? Ó, teve uma mão levantada ali, um sincero pelo menos. O resto nunca, não vai falar, não. Se fosse no meu tempo, eu não sei, eu talvez. A gente ia para a biblioteca ficar lá vendo livro, ia no índice, procurava o assunto para responder. Mas quando eu falava assim, já no período de faculdade, quando eu falava assim para Deus: Deus, eu não estou entendendo álgebra linear, me ensine álgebra linear. E eu pedia para o Espírito Santo sentar comigo e estudar comigo, e eu aprendia. Não é errado você ter um momento com teus amigos. E por falar em amigos, quem são os teus amigos? Você já fez uma oração pedindo para Deus te apresentar os amigos dele? Eu aprendi isso com a Vitória Lopes, pastora aqui da nossa igreja. É necessário você caminhar com pessoas que caminham com Jesus, porque senão, ao invés de você se fortalecer na cruz de Cristo, você vai caminhar sucumbindo cada vez mais, para cada vez mais longe do próprio Jesus. Até a galera que joga futebol contigo precisa ser uma galera abençoada. O cara que vai jogar online no celular contigo precisa ser um cara de Deus. O cara que vai sair contigo para... todo mundo tem aquele amigo que tu não está fazendo nada, tu fala: mano, bora ali comprar feijão para a mamãe. Aí tu chama o teu amigo, você vai lá no supermercado comprar feijão, falando de nada, fazendo nada, mas é tão legal estar com aquela pessoa, né? Aí tu leva ele para comprar cheiro verde. Mano, a mamãe mandou ir comprar ali um saco de ração para o cachorro, isso já 11 horas da noite.
Aí tu não está fazendo nada, teu amigo não está fazendo nada, tu vai e tu leva teu amigo para comprar o saco da ração do cachorro. Vocês não falam sobre nada importante, vocês não fazem nada de bom, vocês só vão comprar ração e voltam para casa, falou, todo mundo dorme. Mas essa pessoa precisa ser uma pessoa de Deus, porque senão os assuntos aleatórios do teu dia vão ser assuntos que te jogam, que destroem você, te jogam para baixo. E talvez o nosso coração ele precise aprender um pouco mais com Timóteo. Ou com a carta de Paulo a Timóteo, porque a gente não tem uma resposta escrita do quanto Timóteo viveu aquilo que Paulo manda que ele vivesse. A gente vê através dos frutos, mas somente. Paulo ele exorta Timóteo a respeito da fuga dos desejos que vêm da carne. Paulo exorta Timóteo a respeito de como caminhar com Cristo é importante. Em um dado momento ele fala essa questão do brigar, que eu falei com você, que você não precisa fincar uma estaca, levantar uma bandeira e dizer, eu sou evangélico, vocês precisam me respeitar. Você impõe respeito com suas atitudes. E caso você não se intitule alguém que serve Jesus, eu preciso dizer que o evangelho está te chamando para um lugar de vivência com o Espírito Santo. Independente de onde você esteja. É muito legal você ser uma pessoa que as pessoas gostam de estar perto, que as pessoas acham agradável. Lembra do amigo que eu te falei que você chama para não fazer nada? Tem gente que você faz questão de marcar rolê. Tem gente que tu vai... Eu não sei como é que funciona hoje. A Gisele me mandava muito, hoje ela me manda no meu WhatsApp, porque eu não uso rede social, mas tu sempre vai ter alguém que tu manda meme. Quando você convive muito com uma pessoa e você gosta dessa pessoa, você vê alguma coisa engraçada, você quer compartilhar aquilo com alguém, não é verdade? Você vê alguma coisa triste, você quer compartilhar aquilo com alguém, não é verdade? Você vê alguma coisa que te deixa revoltado, você quer compartilhar aquilo com alguém, não é? Quem é essa pessoa? Quanto dos assuntos que a pessoa tem falam a respeito de Jesus? Eu tinha um amigo na minha infância, foi o cara que me ganhou para Jesus. O nome dele é o Wenderson. O Wenderson, ele me ganhou para Jesus sem falar uma vez o nome de Jesus perto de mim. E o Wenderson não era aquele cara cheio do Espírito Santo que sai dando rajada de língua por todo lugar. O Wenderson era um cara simples, que brincava das maiores atrocidades na nossa infância. Tem alguém que tem 11 anos aqui? Ninguém, né? Graças a Deus, que se tivesse a dizer, tem que estar no sub-12. O Wenderson, ele era muito atentado, que nem o Theo quando era criança. E de repente eu vi uma virada de chave na mente dele. O Wenderson de repente mudou as vestimentas, o Wenderson de repente mudou o vocabulário. E tipo um dia que nem hoje, sábado à noite, o Wenderson era daquela galera que fica na esquina de casa falando um monte de besteira e indecência. De repente ele sumiu daquela galera. Quando aquilo aconteceu, eu falei, rapaz, alguma coisa mudou na vida do Wenderson. E eu senti saudade dele. Porque mesmo ele sendo assim, eu gostava da companhia dele. E aí depois de umas semanas que ele estava sumido, ele apareceu, todo bem vestido. Ele era diácono da igreja já. Foi rápido o processo dele, porque a igreja também precisava de ajuda. Era uma igreja bem pequena. E eu falei, mano, por que tu sumiu? Ele falou, não, mano, agora eu estou na igreja. Eu falei, e aí, é bacana? Aí ele falou, bora lá, bora. Não, ele falou, bora lá. Eu falei, não vou não, pô, sou católico, até me benzi na hora. Eu falei, não vou não. Ele falou assim, lá tem uma bateria. Bora aprender a tocar ela junto? Eu falei, bora. Aí eu fui. O Wenderson, até meus 20 anos, ele era um cara que ele vivia na minha casa. E ele era esse amigo para fazer tudo. Não estava fazendo nada, mano, vem para cá. Aí ele chegava na minha casa, ele botava uma rede no meu quarto, ele ficava mexendo no celular dele, eu ficava mexendo no meu. Não tinha interação.
Mas eu falava assim, mano, eu tenho que acordar amanhã 5 horas da manhã para tirar minha identidade, bora lá comigo? Ele falava, vamos embora. Companhia de gente que não precisa de muita coisa. Agora, uma coisa que ele tinha que poucas pessoas eu vi carregando era quebrantamento. Era começar o louvor, quando ele não estava tocando, ele estava chorando, jogado no chão e etc. E ele fez uma escola em mim só a partir da postura dele. Eu lembrei agora de uma situação, uma vez chamaram a gente para ir para o retiro de uma igreja tradicional. No louvor da igreja tradicional, a gente estava berrando lá, e o pessoal chamou a gente no canto e falou assim, ei, aqui não pode fazer isso. E eu já era meio doido, eu falei assim, não, então a gente vai embora. Eu um pouco mais doido do que ele, assim, rebarbado, ele falou, não, bora ficar, vamos se submeter. A gente vai quebrando eles devagar, quando eles perceberem a gente já está fazendo, eles estão fazendo igual a gente. E foi mudando a cabeça dos caras. E no retiro de uma semana a galera começou a olhar pra gente e ver algo positivo, e daqui a pouco já estavam gritando igual a gente. Então você percebe que existem tratamentos que eles não precisam de você ser o cara. A gente começa falando de Timóteo, de um monte de coisas que Paulo instrui ele, que precisam ser mudadas. Talvez hoje você, homem e mulher de Deus, precise passar por um processo de transformação, beleza. Mas deixa eu te dizer uma coisa, não vai ser necessário você estar projetado para estar em cima do altar pregando, para ser o evangelista que puxa o bonde na hora que vai fazer evangelismo, para ser o missionário que vai para a escola de missões, para ser o profeta que bota a mão na cabeça de alguém e ora. Para você viver o que Jesus tem para a sua vida, você pode estar lá no seu trabalho, você pode ser um contador, um administrador, um engenheiro, um programador, qualquer coisa, mas vai estar na tua postura enquanto homem e mulher de Deus naquele lugar. A diferença é que você vai fazer para muitas gerações. E você sabe como é que isso vai acontecer? O dia que você for um engenheiro e alguém chegar e tentar te subornar para você fazer um projeto favorecendo alguém, ou para que alguma coisa errada possa acontecer sem que aquilo gere um ônus para o projeto, e você vai dizer não, eu sou um homem de Deus e eu não posso errar com o meu Senhor, perdendo para a minha integridade. É quando você for um programador e alguém vai falar assim, cara, eu vou te dar uma ponta por fora para te entregar o meu projeto. Antes daquele cara que está esperando há 6 meses, você vai falar, não, eu não posso me vender para ti, porque eu sou um cara íntegro. Vai ter gente que vai mudar a história de muitas pessoas sem sequer pegar no microfone, sabia? Vai ter gente que vai transformar muitas vidas perto de si, sem sequer pegar no microfone. Vai ter gente, talvez até entre vocês, que foi chamado para caminhar com Cristo, viver uma vida que honre a Ele, dentro da sua casa, cuidando dos teus filhos, ou sendo um reflexo, um espelho para o teu pai e para a tua mãe, para que eles sejam alcançados. Às vezes não é o que você vai fazer, é o que uma pessoa perto de você vai fazer através da vida dela. E você vai ficar só olhando, vai pensar que não serviu de nada. O Anderson hoje, ele é um mecânico lá em Santa Catarina. Ele toca na igreja e é mecânico. Pronto. É uma vida razoavelmente discreta, não é verdade? Mas se não fosse pela vida do Anderson, eu não tinha vivido experiências que nortearam minha caminhada. Você pode marcar a vida de alguém sem que você precise levar ele para pregar em grandes igrejas. Você pode ser um marco na história de muitas pessoas sem precisar você ser o pastor da sua igreja. O ministério que Paulo projeta em Timóteo é um ministério completo. Mas os atributos que ele imputa em Timóteo, através daquilo que ele viveu, são para mim, são para você também. Quando Paulo manda Timóteo pregar a palavra a tempo e fora de tempo, ele está falando do sentido literal, de pregar a palavra. Mas eu quero trazer isso hoje para você, para que você pregue a palavra do Senhor a tempo e fora de tempo com a sua vida. Independente de onde você esteja, de com quem você esteja e do que você esteja fazendo, você precisa pregar a palavra de Deus. E se o evangelho não for uma ferramenta para salvar as pessoas, entretenimento não vai ser, querido. Eu dou glória a Deus que hoje, na geração de vocês, não existe um negócio que existia no meu tempo. Até que a gente faz um negócio diferente no acampamento, mas no meu tempo a gente fazia balada gospel na igreja para ver se atraía gente. Pegava pisca-pisca de Natal, porque era a igreja devagar de grana,
Colocava joguinho de luz de pisca-pisca, botava um dance para tocar na amplificada lá e fazia balada gospel para ver se os meninos que dançavam o dance daquela época se envolviam no pessoal da igreja e começavam a servir Jesus. Eu nunca vi isso dar um fruto. Toda estratégia que eu possa gerar para a Rede Destiny ter um culto atrativo não vai ser o suficiente se você não se apaixonar por Jesus, querido. Toda estratégia que eu possa fazer, todo assunto que eu cite aqui, eu posso me capacitar de todas as formas para trazer um contexto atrativo para você. Para falar sobre algo legal para você, para usar futebol, para usar moda, para usar cinema. Isso não vai ser útil se você não for apaixonado por Jesus. Não há uma possibilidade de o Evangelho se adequar à tua realidade para ele te alcançar. Ah não, porque Deus, eu não me sinto muito bem na Rede Destiny, porque os assuntos que o Pedro fala lá não são do meu dialeto, eu não gosto, etc. O Evangelho é um só. Hoje prega eu, amanhã prega o Sávio, depois prega o Leonardo, depois prega o Everton, depois prega o Isaac, depois prega o Fabiano. Cadê o Fabiano? O Fabiano nem veio hoje. Pega um monte de gente aqui, mas o Evangelho é o mesmo. Por mais que passem homens e mulheres de Deus aqui em cima, o Evangelho não vai mudar. O entretenimento nunca vai conseguir vencer o Evangelho. Assim como o Espírito Santo não depende de você se agradar do culto para ele gerar o que ele tem que gerar em você. É fora daqui que o Espírito Santo gera. Nós tivemos há uma semana atrás um encontro com Deus. Quem é que estava aqui? Servindo ou participando? Levanta a mão bem alto. Quem vive a experiência do encontro com Deus entende que uma imersão no Senhor, ela é preciosa e ela é necessária, mas não faz diferença nenhuma se quando tu volta para a tua realidade tu fica esperando o sobrenatural de Deus. A fé não fingida fala de evangelho no dia a dia, um evangelho racional. É sobre isso que nós precisamos aprender. Eu quero que você se coloque de pé. Cadê os meninos, o Theo e o Leonai? Tem para trás, né? Eu quero orar contigo nessa noite. E eu quero muito que você se disponha a viver o que Deus tem para a sua vida. A gente está começando, a gente já está grávido, prestes a parir um filho chamado Acamp 2026. Para que isso aconteça, você precisa estar imerso no que Cristo tem para a sua vida. Eu não tenho dúvidas que esse vai ser o melhor acampamento de todos os tempos. Eu tenho na minha cabeça, eu não posso abrir isso porque seria antiético, eu tenho um ranking de acampamentos. Deve ter também, para quem foi nos 3 que eu fiz, até nos do Bira deve ter, esse aqui foi melhor que esse daqui teve tal coisa, esse aqui não teve, tal e tal, essa camisa foi mais bonita, esse daqui a comida é bacana, esse daqui teve festa, esse aqui não teve, tal e tal. Mas eu tenho certeza que Deus vai nos surpreender, porque nesse tempo o Senhor está fazendo uma coisa nova através do recomeço. E eu te convido a recomeçar, querido. Eu quero ler de novo contigo esse texto aqui, que está lá em 2 Timóteo capítulo 4. Conjuro-te, ou rogo-te, ou peço-te, pois diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que você pregue a palavra. Jovem de 2026, não é com Timóteo que Deus está falando mais, é contigo. Pregue a palavra, insista. Sabe o que vai acontecer? Você vai pregar a palavra e vai pensar que não deu em nada, porque o cara que ouviu você falar de Jesus não se converteu. Você vai insistir a respeito de falar de Jesus para aquela pessoa, a tempo e fora de tempo, no momento adequado, através do teu falar ou através da tua atitude, fora dali. Você vai corrigir, você vai repreender, você vai exortar com toda longanimidade e doutrina. Você vai fazer discípulos, querido.
Independente de quantos anos você tem, você vai ganhar gente para Jesus e você vai cuidar dessas pessoas. E quando você ganhar essas pessoas para Jesus, você vai ensinar eles a caminhar e eles vão errar. E você tem que ter longanimidade para não desistir das pessoas que o Senhor te entrega. Tu vai falar de Jesus para um cara, ele vai vir para a igreja, ele vai para a tua célula. Quando for depois de 2 dias ele está bebendo e tu não pode desistir dele. O Senhor te chama para mais do que falar de Jesus, mas para cuidar de vidas também. Vai vir o tempo em que não vão suportar a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Você vai falar de coisas nesse tempo que vai ter gente que vai achar absurdo, vai achar injusto, vai achar errado, mas a fé no Senhor, ela fala a respeito de além do natural. Então não espere ver só o que é coerente. Vai haver gente perto de você desviando os ouvidos da verdade, mas tu não. Tu não. Quando você era criança e você queria fazer alguma coisa, tu pedia para o teu pai, para tua mãe, para tua avó, e tu falava assim: mamãe, eu quero tal coisa. Papai, eu quero tal coisa. Vovó, eu quero tal coisa. E ela falava assim: não. Aí tu falava assim: mas todo mundo vai. Ela falava assim para ti, ele falava assim para ti: você não é todo mundo. Que eu quero dizer para ti nessa noite, por isso que o Senhor trouxe só vocês. Eles podem, eles que estão lá fora podem, mas você não. Você é chamado para um negócio diferente, querido. Guarde as palavras do Senhor, firma os teus pés nela e não te desvia nem para a direita nem para frente. Não retrocede, é olhando para o alvo, querido. É isso que Deus quer fazer. Ore ao Senhor nesse momento, apresenta o teu coração. Você não, eles podem, você não. Tu, porém, permaneça em mim. Tu, porém, guarda o que eu te dei. Tu, porém, fortifica-te. É o bastante a graça que eu deixei. Tu, porém, permaneça em mim. Tu, porém, guarda o que eu deixei. Tu, porém, fortifica-te. É o bastante a graça que eu deixei. Levante suas mãos. Nesse momento você vai cantar a palavra. Em dias tão difíceis, mas você ouviu isso. Tu, porém, permaneças firme. Tu, porém, os outros podem, você não. Se você puder, levante suas mãos. Essa palavra ela fala no teu coração nessa noite. Tu, porém, permaneças em mim. Tu, porém, guarda o que eu te dei com cuidado e zelo. Tu, porém, fortaleça-se na força do poder do Senhor. Fortifica-te. Tu, porém, seja abastecido, revigorado, renovado por aquilo que eu já depositei sobre os teus ombros. A graça que eu te dei é suficiente para suportar as dores e aflições dos tempos presentes, crendo que a glória que está sendo preparada, que será revelada sobre as nossas vidas, é infinitamente maior do que as momentâneas tribulações. Tu, porém, permaneça em mim. Tu, porém, guarda o que eu te dei.
Josué, fortifica-te, é o bastante a graça que eu deixei. Tu, porém, isso, enquanto você canta, você é fortalecido. Enquanto você canta, as suas lágrimas caem, o Senhor te surpreende. Tu, porém, fortifica-te, é o bastante a graça que eu deixei, até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou. Até que o Senhor venha, vou gastar diante do teu altar. O Senhor, Ele traz ao meu entendimento aqui algo muito sutil. Talvez durante a tua caminhada você tenha colocado algumas coisas na balança, porque tem coisa que não é errada diante de Deus e que muita gente faz, mas para os mais de perto o processo é mais doloroso. Tem coisa que os outros vão poder fazer e você não vai. Eu não sei se é o teu caso, mas tu vai olhar um cara fazendo uma tatuagem, tu vai falar: por que ele pode, Deus, e você não deixa eu fazer? Porque o próprio Deus fala para ti: não, eu não estou dizendo que é pecado, por favor, não me interprete errado. O próprio Espírito Santo vai direcionar você a respeito do que Ele quer que você faça e do que você deixe de fazer. Mas todo mundo pode assistir Netflix, esse filme essa série aqui que fala de monstro. Eles podem, você não pode. O que eu tenho com você é mais profundo. Mas todo mundo fica fazendo piadinhas de duplo sentido. Eles podem, você não pode. Mas os meus colegas da igreja fazem isso. Eles podem, você não pode. O que o Senhor te chama, o que o Senhor chama você para viver é um processo onde vai ser mais dolorido, as renúncias vão ser maior, mas a recompensa que vem do Senhor também é maior. O Senhor te chama para viver uma experiência onde aquilo que é normal, onde aquilo que é comum e que todo mundo faz, você não vai poder fazer, porque o que Ele tem para você é mais profundo, é mais pessoal. Pedro, mas eles falam mal dos outros. Pedro, mas eles fazem brincadeirinha sem graça com os outros. Eles podem, você não pode. Jesus, para os amigos dele, o processo que ele gera é mais dolorido. João Batista é uma demonstração disso. Ele era primo de Jesus e ele era um dos melhores amigos de Jesus. Mas tem um momento que João Batista ele chega diante do Senhor e ele pergunta. Ele preso, ele mandou uma mensagem perguntando para Jesus se Jesus era o Cristo ou se ele precisaria esperar outra. Ele não obteve a resposta que ele queria de Jesus. O apóstolo do amor, João, um dos melhores amigos de Jesus, alguns dizem que é o melhor amigo de Jesus, passa a velhice dele num processo de solidão ali naquela ilha em Patmos. E ele era um dos melhores amigos de Jesus. Lázaro, um grande amigo de Jesus, que Jesus o amava demais, chega a passar pela morte. E eu acredito que ele, conhecendo Jesus, ele devia mensurar: Jesus vai vir, vai me curar. E Lázaro chega a morrer sem que Jesus chegue. Jesus se demora no lugar onde estava de propósito. Sabe por quê? Porque com os amigos dele, os que são amigos dele de verdade, ele sabe que ele pode forçar a barra no extremo, que o cara continua crendo que ele é o Senhor da sua vida. Se você é amigo de Jesus, ele vai te forjar no fogo,
Você vai passar pelo extremo. Ele vai te ensinar na base da pancada, mas você vai ser um dos maiores que vai engrandecer o nome dele. Eu não estou falando de patamar diante dos homens, eu estou falando diante de Deus no céu. Porque João, o homem que teve a revelação do Apocalipse, que é lembrado até hoje, não viveu a sua vida em plenitude, em plataformas, em lugares onde ele era projetado. O nome dele é soprado até hoje, mas a vida dele enquanto discípulo de Jesus não foi simples, não foi fácil. Estevão, um homem muito próximo em comunhão do Espírito Santo, um jovem muito próximo em comunhão do Espírito Santo, morreu apedrejado por ser um dos melhores amigos que Jesus tinha naquela geração. Mas foi o apedrejamento de Estevão no capítulo 7 de Atos que gerou a igreja que começou a ser difundida no capítulo hoje, da qual você faz parte hoje, querido. Eu quero te dizer que para os amigos de Jesus o negócio é mais embaixo. Fortifique-se na palavra, não arreda nem para a direita, nem para a esquerda, permaneça no centro, vivendo a plenitude da vontade do Senhor para a sua vida, e você vai ver que Ele vai te surpreender. Eu quero saber se nessa noite tem alguém para renovar uma aliança, ou para aceitar Jesus nesse lugar. Se você tiver com interesse em viver essa experiência, eu quero te convidar para vir aqui à frente. Para que eu não me perca, correndo atrás do vento, meus olhos estão em ti, minha recompensa, meu porto seguro, contigo eu quero habitar. A gente vai caminhar para o fim, porque eu quero ter uma breve reunião. Se não tem ninguém para aceitar Jesus, o Leonai vai orar te abençoando, te despedindo em paz. Depois a gente vai bater a nossa foto, tá bom? E depois eu quero que a equipe do staff fique aí por uns 10 minutos. Espera aí que chegou aqui um recado no meu ponto. Você que recebeu o brinde, tá bom? As moças, os rapazes, não deixe o papelzinho jogado aí, tá bom? Pega ele, amassa, joga no lixo. Se não for mais usar, se você for guardar de recordação, você bota no seu bolso e leva para casa. Porque do jeito que a igreja está, ela tem que estar arrumadinha amanhã, porque nós vamos ter Santa Ceia, tá bom? Próxima informação, deixa eu só acessar minha galeria aqui, para eu ver as pessoas que vão precisar ficar aqui. Cadê, Jesus? Achei. Fora os staffs, que são a Jéssica, Monique Leonai, Daiane Rafael, os adultos, né? Os tios. Eu quero que permaneça aí. A Karine não veio, mas eu quero que fique a Isabelle, eu quero que fique o Cauã, eu quero que fique a Gabi, eu quero que fique o Theo, eu quero que fique a Bia, o Jaerlisson, eu quero que fique o Josué, rapidinho, coisa de 10 minutos, tá bom? E os staffs todos, tá bom? Leonai despede a gente em oração e a gente vai bater a foto, tá? Amém. Você pode fechar os seus olhos? Quantos são gratos pela vida do Pedro? Amém? Você foi abençoado, você foi edificado, você vai sair melhor do que você chegou. Parabéns por você ter vencido essa chuva, esse temporal. Que você siga firme, você seja fortalecido pela força do poder do Senhor. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado pela tua visitação, obrigado por você ter estado conosco, ter falado aos nossos corações através dos louvores que foram ministrados através dos teus filhos. Obrigado pela palavra ministrada, Deus, que você possa